Breaking News. Vacinação cresce em todo o país, derrubando o número de mortes e internações. Mas entre os jovens, elas só aumentam. Aumenta a diferença entre o número de pessoas com apenas uma dose de vacina e duas. Quem é o culpado? AstraZeneca 2.0. Será testado no país a nova versão da vacina. A pipa do vovô não sobe mais. Está comprovada a relação entre Covid e impotência. Bye bye silicone. Mulheres que tomam a vacina da Pfizer relatam aumento dos seios. O número de crianças e adolescentes com o diagnóstico diabetes e miopia está aumentando vertiginosamente na pandemia. Senhoras e senhores, este é o Breaking News. E tá tão frio nessa madrugada que eu tô gravando de blusa. E tô com cobertor nas pernas. O de cima sobe, o de baixo desce. Sobe o número de vacinados, cai o número de mortos. Vamos começar com notícia boa para aquecer. É isso aí, pessoal. Conforme a vacinação está avançando no Brasil, está despencando o número de mortos e internados. Apesar de tudo aquilo que a gente falava em relação à terceira onda, parece que, graças a Deus, a vacinação pegou, engatou, acelerou e os números estão ficando cada vez melhores. Ainda estão bem altos, como eu disse, é uma média de 1.000 mortes por dia. É a maior média do mundo nesse momento. Até mais do que a Índia, que caiu mais do que a gente. Mas, mesmo assim, são os melhores números do país desde março. Para vocês terem uma ideia, em maio desse ano, a mortalidade das pessoas internadas por causa de Covid no estado de São Paulo era de 35%. Quer dizer, basicamente de cada 10 pessoas que internavam, 4 vinham a falecer. Agora caiu para 19, quer dizer, de cada 10, menos de 2 estão morrendo. Isso é um avanço fantástico. E uma peça-chave nesse processo todo foi a famigerada e tão surrada Coronavac. É importante tirar toda a parte política em cima disso. Com certeza, ela não é a vacina que tem a maior eficácia de todas, mas ela foi fundamental nos primeiros meses da vacinação. Cerca de 80% das pessoas com mais de 65 anos no estado de São Paulo e os profissionais de linha de frente como eu, por exemplo, receberam a Coronavac e foram as faixas onde a mortalidade mais caiu. É por isso, gente, que é importante frisar que, por mais que o pessoal surre, xingue, qualquer vacina sempre vai ser melhor do que vacina nenhuma. Mas nem tudo são flores. Se a gente for começar a dividir a questão de mortalidade por faixa etária no Brasil, a faixa etária dos 30 aos 40 e dos 20 aos 30 tiveram um aumento. Isso comparado com o começo desse ano, que foi talvez o pior momento da pandemia desde que ela começou. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número total de pessoas morrendo diminuiu. Fomos lá de 3.000 para, como eu falei, 1.200, 1.300 de média móvel. Em compensação, o número de pessoas de 20 a 40 anos que está morrendo está crescendo. E isso se dá por vários fatores. Conforme a coisa começa a diminuir, essa é a faixa etária que mais sai na rua e acha que a pandemia já acabou. É os primeiros a abandonar as medidas sociais de distanciamento, começa a ir para festa, começa a parar de usar máscaras. E também é a taxa onde a vacina ainda não chegou de peso. E essa tendência pode ser notada no mundo todo. Nosso vizinho aqui do lado, o Chile, também apostou principalmente na Coronavac e já tem 70% da sua população com uma dose e 60% com duas, viu o número de mortes e internações despencarem. Em compensação, 85% das pessoas que estão na UTI no Chile neste momento são de pessoas não vacinadas, a maioria esmagadora. E isso vai começar a acontecer por aqui também. Por isso, vamos parar a gente com essa coisa egoísta de achar que o outro vai se vacinar por mim, tá todo mundo tomando, eu não preciso mais tomar minha vacina. Não é assim não. Já aqui no Brasil só vai ter dois tipos de pessoa na UTI. Pessoas que tomaram uma dose só de vacina ou pessoas que não tomaram vacina nenhuma. Vai pro posto, faz sua parte, toma sua vacina por você e pela sua família, ou então, meu querido, você vai virar estatística. Aumenta a distância entre uma dose e duas doses no Brasil. Estratégia ou ignorância? É isso mesmo, gente. O Brasil já chegou na marca de 41% da população total vacinável com uma dose. Em compensação, com duas doses, nós ainda estamos patinando naqueles 15%. E essa discrepância é mais notada nas cidades onde a coisa está mais acelerada. Tem capital que cerca de 50%, quase 60% da população vacinável já tomou uma dose e menos de 20% duas. E daí você vai falar: Adriano, a culpa aí é da AstraZeneca. A AstraZeneca é a vacina principal do Brasil e muita gente toma a primeira dose e demora 3 meses para tomar a segunda. Bem, isso podia ser verdade lá atrás. Conforme a vacinação está andando, mesmo que você usasse 100% da vacina da AstraZeneca, o que ia acontecer é que as proporções iam se manter iguais. E não é o que está acontecendo. Cada vez mais, quando as prefeituras fazem o recall das pessoas que deveriam tomar sua segunda dose e não foram, menos pessoas respondem. Está acontecendo esse fenômeno brasileiro maravilhoso de comemorar antes que a partida acabe. Fez um gol e acha que tá ganho. Não tá na hora de soltar roxão.
Tá na hora de ir pro posto e tomar a sua segunda dose. Se você acha que a coisa diminuiu bastante, se você teve reação com a sua primeira dose de vacina, tá com medo de ter a segunda, ou você leu alguma besteira na internet, ou teu vizinho alarmista te convenceu que vacina faz mal. Para com essa besteira. Para resolver o problema, a gente precisa o mais rápido possível de todo mundo com 2 doses. A Delta tá aí, ela tá crescendo e já a coisa vai piorar. Não vamos contar com o final da pandemia nesse momento. A coisa não melhorou, ela só deixou de estar terrível para ficar ruim. Para começar a ficar bom, ainda vai um tempo. Até lá, muita gente precisa tomar 2 doses no braço, a não ser quem tomou a Janssen. E se a sua cidade começou já a vacinar para baixo dos 30 anos, isso é fundamental. Comece a conversar com as pessoas acima da sua idade para que eles vão para o posto e tomem a segunda dose. Todo mundo vai ter que convencer vizinho, parente a tomar 2 doses. Se só você tomar a sua segunda dose e a sua família não tomar, não adianta de nada. Vamos lá, gente. Todo mundo agora é multiplicador, todo mundo agora tem que ser o chato da vacina. AstraZeneca 2.0 começa a ser testado no Brasil a segunda versão da vacina. Bem, pessoal, essa é uma notícia mais para vocês estarem sabendo como é que a coisa está andando, mas eu já falei lá atrás que todas essas vacinas, principalmente a de RNA mensageiro e as de vetor viral, são facilmente atualizáveis. Como elas têm um material genético para que se faça um espinho, você pode também, dentro da mesma vacina, colocar um material genético para mais de um tipo de espinhos. Ou no caso de vetor viral, mais de um tipo de vírus. Então é importante vocês entenderem que assim como a vacina da gripe, né, tem às vezes 5, 6 tipos de vírus diferentes, provavelmente as vacinas da Covid do futuro também vão ter 4, 5 variantes diferentes. Apesar de que, se a gente for pensar a quantidade de pessoas que já pegaram Covid no mundo, se ela fosse meio que parecida com a gripe, já deveria ter umas 30 variantes preocupantes. As mutações são perigosas, as variantes são sim preocupantes e que a gente não pode deixar o vírus circular porque senão vai aparecer outras piores. Graças a Deus, o nosso amiguinho SARS-CoV-2 não é tão mutante quanto os primos, influenza e outros vírus respiratórios por aí. Mesmo assim, upgrades são necessários. E o que está acontecendo agora é que já estão testando aqui no Brasil uma nova versão que possui um update principalmente para beta. Mas Adriano, a gente não deveria estar fazendo um update para alfa ou para delta? Para começo de conversa, a delta está chegando por aqui agora. Não deu tempo de começar a produzir uma vacina para ela. Mas a beta é uma daquelas que mais fugia das vacinas. A alfa não fugia muito não. Então a vacina que está por aí pega muito bem a alfa. Parece que pega também a nossa gama, antiga P1. Talvez tenha que fazer um update para isso também. Mas a mais preocupante era a beta. E quando você vacina para beta, você está vacinando para toda e qualquer variante que no futuro seja parecida com a beta, que tenha alguma mutação próxima da dela. Então é uma boa atualização. Quem pode se candidatar para ser um dos objetos dessa pesquisa? Bem, qualquer pessoa, né, qualquer brasileiro que já tenha tomado 1 ou 2 doses da AstraZeneca ou quem tomou a vacina da Pfizer. Estão fazendo em grupos separados para ver se essa mistura é benéfica ou não. Se você tem interesse, é só entrar no site da Fiocruz e se candidatar. Pipi caiu. Está comprovada a relação entre Covid e impotência sexual nos homens. Tá aí mais uma para você levar para casa. A Covid, como a gente sabe, costuma atacar vasos, inflamar eles e causar como se fosse vários microcoágulos. Quando a gente olha isso no pulmão, né, na tomografia, vai dar aquela famigerada imagem de vidro fosco. Mas ela causa uma inflamação nos vasos de um corpo como um todo. E pode acontecer de ela fazer vários pequenos coágulozinhos ou microêmbolos, né, dentro do corpo cavernoso do pênis de alguns indivíduos que pegaram a Covid. Resultado, você pode ter a destruição ou até mesmo a fibrose de partes do seu órgão reprodutor. Você pode ter como consequência, como sequela da Covid, dificuldades de ereção e até mesmo a impotência, dependendo do grau de acometimento. E não adianta sair tomando anticoagulante que nem um condenado não, que não é bem assim que a Covid funciona. Graças a Deus, não é uma sequela muito comum, mas alguns indivíduos podem ser acometidos por ela. Talvez essa seja mais um motivo, ou para algumas pessoas o principal motivo, para que elas se protejam, usam máscaras, distanciamento social e principalmente tomar a sua vacina. Mas é importante frisar, se você está tendo qualquer tipo de dificuldade de ereção, ejaculação ou até mesmo uma perda de libido no seu pós-Covid, a causa mais comum vai ser emocional. Como eu disse, uma das sequelas que infelizmente daí sim são muito comuns é a ansiedade e depressão. Se você está com dúvida do que está acontecendo com você, procure um clínico, faça os exames e descubra onde é que está o problema. O importante é perceber que tem um problema e correr atrás. Bye bye silicone. Mulher
Mulheres da Dinamarca relatam aumento dos seios após vacina da Pfizer. Tá bom, essa notícia é um tanto quanto sensacionalista, mas eu só coloquei ela aqui porque muitas pessoas estavam me perguntando e dizendo o que pode estar acontecendo, e teve até uns tiktokers que fizeram uns vídeos engraçados em relação a isso. Mas aconteceu realmente de algumas mulheres lá na Dinamarca e outros locais da Europa relatarem que perderam o sutiã e tiveram um aumento expressivo dos seus seios após terem tomado a primeira ou a segunda dose da vacina da Pfizer. Só que o motivo não é tão bonitinho assim quanto parece, tá? Na verdade, o que essas mulheres estavam tendo era um tipo de edema, um aumento dos vasos linfáticos, que podia fazer com que o seio aumentasse de tamanho. Tipo, o seio não estava grande, ele estava inchado. Na verdade, parece que a questão em relação ao sutiã nem tanto era do seio, mas sim da região das axilas. E algumas mulheres podem ter isso. Então, isso aqui tá aqui mais porque, né, é uma coisa anedótica, mas é importante frisar que esse tipo de reação pode acontecer com as vacinas de RNA mensageiro. Às vezes inchaço de ínguas ou coisa parecida, porque ela costuma estimular muito o sistema imunológico e são nas ínguas, né, nós temos no nosso corpo todo, que estão guardados linfócitos. Mas isso é temporário e transitório. Pro bem ou para o mal, todas as mulheres que tiveram aumento de seios depois relataram que eles voltaram ao normal. Manerem no chocolate, molecada. O número de crianças e adolescentes com diagnóstico de diabetes e miopia está aumentando vertiginosamente na pandemia. E olha, gente, quando eu falo vertiginoso, não é brincadeira não. O número de diagnóstico de diabetes tipo 2, que não é aquela que é de nascença, que é genético, que não tem muito o que fazer, é aquela que tem a ver com questões ambientais, questões, vamos dizer assim, de hábito. O número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 no mundo todo dobrou. Quer dizer, o número de diagnósticos, né, ao longo do ano dobraram. E o que isso significa? Bem, em primeiro lugar, que a gente está começando a prestar um pouquinho mais de atenção nisso, o que é bom, mas que o sedentarismo, a questão de hábitos alimentares, principalmente porque muitos pais se sentiram culpados por estar aprisionando os filhos dentro de casa, não permitindo eles para a escola, e começaram a compensar, sendo um pouco mais leniente, um pouco mais indulgentes na dieta, já está tendo seu impacto. Crianças são muito bem adaptáveis, mas pequenas mudanças na rotina podem ter grandes consequências. Então, se seu filho está trancado dentro de casa, não está fazendo atividade física, e tá chorando porque queria ir para a escola e não pode ir, e você ficou com remorso e começou a dar tudo quanto é doce que ele queria, tome cuidado. Ele pode virar mais um dos diabéticos. E apesar de estar bem relacionado com o aumento de peso, isso não é, assim, estritamente necessário. Não é toda criança que engordou na pandemia que vai ficar diabética. Muitas ficaram só diabéticas porque já tinham essa tendência e os pais não sabiam. Resumindo, vamos aproveitar, vamos botar essa criançada para fazer atividade física, mesmo dentro de casa. É esteira, é indoor, compra óculos virtual para eles. Não, tô brincando, não é todo mundo que pode fazer uma coisa dessa, mas vamos colocar as crianças para fazer o máximo de atividade possível, pular amarelinha no meio da sala, o que o seja. Mas atividade física é importante e a dieta também. Não é porque seus filhos estão tendo um ano ruim e você está com remorso por disso que você vai começar a dar chocolate para eles todos os dias. A dieta é importante, tem que ser balanceada e se você tem dúvidas, procure um nutricionista. E outra doença que surgiu muito entre as crianças foi a miopia. Parece que essa está linkada com uma outra coisa relacionada à questão do diabetes, que é o tempo de tela. Tá, posso estar dando um tiro no meu próprio pé. A gente tem que começar a controlar um pouquinho mais o tempo que as crianças estão ficando no celular e na televisão, principalmente com luzes diminuídas, que querendo ou não, forçam um pouco mais a vista. É importante também dividir as atividades e o tempo que as crianças ficam nessas telas. Mesmo que elas passem 2 horas por dia, é importante que essas 2 horas não sejam contínuas. Dê um livro para ele ler, faça ele fazer alguma outra coisa, estimule eles de outras maneiras. Principalmente, e se possível, se você tem tempo para isso, brinque com seus filhos. Isso vai unir as duas coisas. Vai tirar eles da tela, vai tirar eles do marasmo, vai fazer uma atividade. Se você tem essa facilidade, se você tem essa possibilidade, se você tem essa dádiva que é o tempo para brincar com seus filhos, use ele. Se você tem 10 segundos do seu dia de folga, use eles com o seu maior tesouro. Às vezes o que é preciso para salvar a saúde do seu filho é simplesmente atenção e carinho. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Breaking News dessa semana e espero que todos vocês estejam bem agasalhados, com uma cobertinha bem gostosa e com chocolate quente na mão quando estiver vendo esse vídeo, porque eu tô tremendo. Sério, gente, tá fazendo 5 graus agora.